Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, que juntos com você, aqui bem juntinho com você, fazemos o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É muito bom ter a sua companhia. É bom juntos nos voltarmos para a Palavra de Deus, porque é essa palavra que traz luz, paz e direção para o nosso coração. Nós estamos estudando o livro do Êxodo e hoje vamos nos aplicar no capítulo 4 do livro do Êxodo. Mas nos colocamos na presença do Senhor nosso Deus. Nós invocamos Teu nome, Senhor, Teu nome poderoso, grande e santo sobre nós, implorando a Tua bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-nos aqui. Somos nós, Teus servos, que queremos fazer Tua vontade. Queremos aprender de Vós, Senhor. Queremos aprender com a Tua Palavra e queremos que a Tua Palavra oriente, direcione, ilumine, conduza a nossa vida. Fala ao nosso coração, fala a nossa vida, direciona os nossos passos, porque é a Tua Palavra que nós queremos viver. Que a Tua graça, que a Tua bênção esteja sobre nós e permaneça para sempre. Invocando sobre nós a unção do Senhor, a graça do Senhor, o Espírito do Senhor, nós vamos agora nos sentar aqui na mesa da palavra, para que a palavra de Deus venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio, nos direcionar e nos iluminar. Muito bem, com a Bíblia aberta, com a caneta na mão e o caderno aqui também, o coração todo aberto para a palavra de Deus, vamos começar capítulo 4, versículo 1 do livro do Êxodo. Não esqueça de colocar a data de hoje no seu caderno e escrever também a passagem que nós vamos estar estudando hoje. Então é todo o capítulo 4, que vai do versículo 1 até o versículo 31. Veja como começa então a narração bíblica para nós. Moisés respondeu: mas se eles não acreditarem em mim, nem me atenderem, mas disserem: o Senhor não te apareceu. O Senhor perguntou-lhe: o que tem nas mãos? Antes ainda de eu continuar lendo o versículo de número 2, deixa eu me adentrar aqui nesse versículo 1. Você veja que Moisés vai começar agora a colocar as suas objeções, as suas questões, as suas dúvidas, as suas dificuldades. Moisés representa a nossa humanidade. A nossa humanidade muitas vezes assim, ela age na dúvida, no medo, nos questionamentos, nas interrogações diante de Deus. Nós estamos esquecendo que estamos tratando e lidando com aquele que é o Senhor nosso Deus. E por isso o próprio Deus começa a responder ao coração de Moisés. O Senhor perguntou: Moisés, o que é que você tem na mão, Moisés? E Moisés disse: uma vara. Então o Senhor respondeu: joga no chão, disse o Senhor. E Moisés então jogou a vara no chão, e a vara tornou-se uma serpente. Moisés então recuou-se diante dela. O Senhor disse a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou-a, segurou a serpente, e a serpente voltou a ser uma vara em sua mão. E o Senhor disse: é para eles acreditarem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, te apareceu. Os prodígios que Deus está descrevendo aqui, como este primeiro, da serpente que virou, da vara que virou a serpente, e os outros prodígios que seguem adiante, não é que Deus agora vai realizar mágicas através de Moisés. Não, Deus realiza sinais prodigiosos para mexer na incredulidade e na dúvida daquele povo. Mas é interessante que o próprio Deus está mostrando para Moisés, mas o incrédulo, o medroso, aquele que tem dúvida das coisas, é o próprio Moisés. Veja bem, como é que o povo vai acreditar em Moisés se o próprio Moisés, a quem o Senhor tem falado frente a frente, face a face, está medroso, duvidoso, ele próprio não está confiando naquilo que Deus está
fazendo através dele. Como é que outros nos ouvirão? Como é que outros irão acreditar em Deus através de nós, se eu mesmo duvido, desconfio, sou medroso, receoso e não coloco no Senhor inteiramente a minha confiança? Ainda que Deus faça chover relâmpagos, canivetes, seja o que for, ou sinais prodigiosos no céu, quando a incredulidade fala mais alto ao nosso coração, a fé não realiza a obra de Deus. Porque a falta de fé, melhor dizendo, não deixa com que a obra de Deus possa se realizar. É preciso ter muita fé para que a obra de Deus, de fato, se concretize. E a gente continua a leitura. Eu vou passar agora lá para o versículo 10. Nós já vimos outro sinal prodigioso aqui, Deus realizando, mas o versículo 10 nos diz o seguinte: Moisés disse ao Senhor: Pobre de mim, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora, que falas ao teu servo. Olha só, Moisés está escutando Deus falar ao seu coração. É Deus que está se dirigindo a Moisés. É o próprio Deus que mostrou sinais a ele. Mas Moisés continua a colocar objeções. Moisés continua a colocar dificuldades. Agora já não são mais os sinais prodigiosos. O problema agora é o próprio Moisés, medroso, inseguro, gago, fala com dificuldade. Como é que humanamente eu vou poder realizar essa obra, Senhor? Olha para esse pobre servo, olha para esse coitadinho. Como é que eu vou dar conta? Nós muitas vezes nos fazemos também de coitados. Nós nos colocamos naquela condição onde nós olhamos mais para as dificuldades do que para a graça de Deus que opera através de nós. Claro que se Moisés fosse soberbo, dissesse, não, pode deixar, comigo tudo vai acontecer. A graça não opera através de uma pessoa soberba. Mas também, quando a pessoa se faz de vítima, ela vive das fraquezas, das dificuldades, só dos problemas, Deus não leva essa pessoa adiante. Você não sai do seu lugar se você para só nos seus limites. Eu vi muita gente cadeirante, andando de porta em porta, para fazer coisas prodigiosas. Eu vi muita gente com dificuldades físicas ou outras dificuldades na vida se superarem, confiando que Deus pode muito mais, apesar dos nossos limites. Não coloque limites para a ação de Deus na sua vida, porque Deus é Senhor para além dos nossos limites. E você veja o que segue adiante. Moisés ainda reclama, olha, Senhor, eu tenho língua pesada, viu? E o Senhor respondeu. E aí eu queria que você colocasse a partir desse versículo 11, anotasse aí na sua Bíblia este princípio eterno, que ele é o ponto de ligação de todo esse texto bíblico que nós estamos estudando. O Senhor respondeu-lhe, e o Senhor respondeu bem na medida para Moisés. O Senhor lhe respondeu, e quem é que dá boca ao ser humano, Moisés? Quem é que faz o surdo e o mudo, o cego e aquele que vê, Moisés? Por acaso não sou eu, Moisés? Aí o versículo 12. Vai, portanto, que eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que deverás dizer. Veja que lição o próprio Deus dá ao coração de Moisés. Moisés se esqueceu, ou não se lembrou, ou não se atinou, ou não se abriu para essa realidade, que se nós temos boca, foi o Senhor que nos deu essa boca. Se nós temos ouvidos para ouvir, é o Senhor que nos deu esse ouvido. Se temos olhos para ver, é o Senhor que nos deu esses olhos. Por isso, o Senhor é Deus sobre toda a condição humana.
É o Senhor que está com o cego, é o Senhor que está com o mudo, é o Senhor que está com o surdo, é o Senhor que está conosco em todas essas condições. Não nos esqueçamos disto. Não paremos no limite da natureza humana, porque Deus é o Senhor da natureza. Moisés colocou para Deus todas as dificuldades possíveis. Mas a ordem de Deus é essa que está aqui no versículo 12. A ordem é essa: vai, portanto, que eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que deverás dizer. Se tua boca não sabe o que falar, deixe que Deus fale através da tua boca. Se teus ouvidos não é capaz de escutar, deixa que Deus abra os teus ouvidos para que tu escutes ao Senhor teu Deus. Se teus olhos não é capaz de enxergar, deixe que Deus ilumine os teus olhos para que a graça de Deus te faça ver aquilo que você não consegue ver. Nós somos pessoas humanas, nós temos nossas objeções, nós temos nossas dúvidas, nós temos nossos questionamentos. O que nós não podemos é transformar nossas dúvidas, nossas objeções, nossos questionamentos e os nossos próprios limites em dificuldade, em entrave, em travamento, para que eu não vá adiante na realização da obra de Deus. Deus realiza coisas impossíveis, humanamente falando, naqueles que, na humana confiança, colocam em Deus a sua esperança e deixa Deus realizar aquilo que humanamente eu nem penso ou consigo realizar. Vai, porque é Deus que vai falar pela tua boca, é Deus que vai falar no teu coração. Permita que Deus realize a sua obra na sua vida. Nós vamos agora chamar o nosso irmão Padre Antônio Xavier para que traga mais luz e sabedoria de Deus para o nosso estudo orante da Palavra de Deus. Diante da chamada vocacional de Moisés, Moisés se encontra num momento difícil, que é aquele momento de poder dizer que se sente pequeno, incapaz de realizar aquilo que Deus o está pedindo. É interessante esse tipo de coisa, de pensamento, porque todas as vocações ali no Antigo Testamento, aliás, todas não, mas quase na totalidade, elas são apresentadas dentro de um esquema que é comum, que é Deus quem chama, aquele que é chamado, que apresenta ali as suas dificuldades, né? Num sentido bem humilde, eu não sou capaz, eu não sou a melhor pessoa, eu não sou assim. Deus que soluciona esse problema e aquele ali então responde que sim. Aqui é Moisés que está dizendo pela primeira vez que ele não é capaz, e ele não é capaz porque não sabe falar, porque tem a boca pesada. Disso vem aquela história que Moisés seria gago, mas ele quer dizer que ele não é hábil com as palavras. E para cada problema que é elencado, Deus dá uma solução, quase que dizendo: Moisés, é contigo mesmo, essas outras coisas a gente vai resolver de outro jeito, mas isso aqui é contigo mesmo. E nessa entra em cena então o irmão de Moisés, Arão. Entram em cena também 2 sinais que são dados para que ele possa manifestar diante do faraó que ele não está falando por ele, mas está falando por alguém que é muito mais forte do que ele, que é esse sinal da mão que, colocada dentro da blusa e depois tirada, fica com a lepra, e o sinal do bastão que se transforma numa cobra, que é um animal tão importante ali no Egito, que inclusive tem cemitérios de animais, de coisas assim, né? E a serpente fazia parte daquela tiara que o faraó usava, indicando propriamente a sabedoria, né? Porque é um animal muito astuto. E aí vem, inclusive Pitom, aquela cidade, é o nome de uma cobra. Mas todos esses sinais e todas essas coisas que Deus vai provendo são como que os instrumentos necessários para que Moisés possa desempenhar bem a sua missão. Isso é interessante se olharmos no contexto de vocação especificamente. É claro que qualquer pessoa que é chamada por Deus para fazer alguma coisa vai ter diante de si sempre desafios que são muito grandes. Isso vale para tudo, não simplesmente para quem é padre, para quem é religioso, mas até para quem casa. Como é uma vocação, vai ter desafios ali para os quais vai dizer: ué, mas eu não estou preparado.
Não está mesmo, mas Deus provém os instrumentos, aquilo que é necessário para que seja realmente bem realizado, como fez ali com Moisés. E depois então de mostrar para Moisés que não só o está chamando, mas não está metendo ele numa fria, está chamando ele, está dando a ele aquilo que é necessário e vai acompanhá-lo durante esse trajeto inteiro, aí Moisés se rende e aceita a sua vocação. E com todas as objeções de Moisés, Deus deu a Moisés o auxílio necessário e deu Arão. E Arão vai junto com Moisés para poder falar ao povo. E Arão contou ao povo tudo aquilo que Deus falou a Moisés. E o texto nos diz que o povo acreditou. E ao ouvir que o Senhor dava atenção aos israelitas e olhava para a sua aflição, prostraram-se em adoração. Aquele que é ouvido pelo Senhor e ouve o Senhor falar ao seu coração, se prostra diante do Senhor na certeza de que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama. É diante desse Deus que nós prostramos a nossa alma, é diante desse Senhor que nós prostramos o nosso coração para adorá-lo em espírito e verdade, para render-lhe o nosso coração, a nossa vida e todo o nosso ser. Senhor, dai-nos tua bênção, dai-nos tua graça, dai-nos tua luz, dai-nos a tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você imensamente e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.